Bom, pessoal, dando prosseguimento, né, ao nosso estudo de organelas, a gente agora vai começar a falar um pouquinho sobre o lisossomo. Sobre o lisossomo. Lembra que o lisossomo é uma organela que é produzido pelo complexo de Golgi. O retículo rugoso forma as enzimas lisossomais e essas enzimas são endereçadas ao Golgi, o Golgi empacota e produz o lisossomo. Então a gente tem exatamente, deixa eu só pegar a canetinha aqui, o lisossomo como sendo uma organela básica formadora, melhor dizendo, formada pelo complexo de Golgi. E qual é a função básica do lisossomo? Quando eu falo lisossomo, eu penso em digestão intracelular. E aí, galera, se eu falo que o lisossomo ele digere coisas, ele precisa ter enzimas digestivas. E aí eu chamo essas enzimas de hidrolases ácidas. Ou seja, são as enzimas lisossomais que digerem as coisas que o lisossomo pede. E aí eu tenho nuclease, protease, glicosidase, lipase, fosfatase, sulfatase, fosfolipase. Todas essas enzimas fazendo parte do que eu chamo de hidrolases ácidas. E aí, pessoal, vale lembrar ainda que se o nome é hidrolase ácida, essas enzimas atuam em pH ácido. Eu relembro a você aqui que na membrana do lisossomo eu tenho uma bomba de próton ATPase, ou seja, ela bombeia próton do citosol para o interior do lisossomo. E ela faz isso às custas de um ATP. Então essa bomba de próton ATPase, né, de H+ ATPase, ela é um transporte ativo primário, beleza? E aí eu tenho o pH citosólico mais ou menos 7,2, né, mais ou menos neutro, e o pH do lisossomo é um pH mais ou menos 5, né, um pH ácido. Por isso que eu tenho, né, e isso é interessante, né, porque se o lisossomo se romper e eu acabar liberando essas enzimas lisossomais na célula, em tese eu deveria destruir a célula como um todo. Só que essas enzimas, quando caem no citosol, elas sofrem desnaturação. Porque o pH citosólico não é o pH ótimo de ação dessas enzimas. Porém, se você tiver uma ruptura lisossomal em massa, aí você acaba liberando o H+ que estava aqui dentro para o citosol, e aí você reduz o pH do citosol, e aí você começa a ter atividade dessas enzimas. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter uma ruptura em massa dos lisossomos. Um lisossomo só que se rompa não vai fazer nenhum malefício, beleza? E aí, pessoal, o que vai acontecer aqui basicamente? Eu vou ter uma partícula fagocitada, beleza? Formei o meu fagossoma. Esse fagossoma se fusiona ao lisossoma primário, que é o lisossoma que foi imediatamente produzido pelo Golgi, forma o que eu chamo de lisossoma secundário. Rolou a digestão e eu posso eliminar algum tipo de material não digerido por exocitose. Quando eu, lisossomo, faço a digestão de algo que veio de fora da célula, eu falo em heterofagia. Então o que o lisossomo fez aqui agora é uma heterofagia. Ele fagocitou, na verdade, a célula fagocitou e ele digeriu algo que veio de fora. Fagocitose aqui. Já vai comentar dessa fagocitose daqui a pouquinho. E aí a gente tem como principal célula fagocitária nossa, né, uma das principais e mais faladas, é o macrófago e o neutrófilo, beleza? São duas células com poder altamente fagocitário, além também da célula dendrítica, né, que é uma outra célula também importante a nível de sistema fagocítico. Bom, só que além disso, galera, o lisossomo ele também consegue fazer a digestão de outras coisas. Vamos imaginar, aqui ó, fagocitei uma bactéria, formei o fagossoma, o lisossoma, pimba. Aqui ó, pimba, fusionou o lisossomo, vai digerir. Agora, existem também alguns casos onde uma organela pode ser defeituosa. Imagina que a gente tem uma mitocôndria, como aqui representado, não trabalhando da forma correta. O que vai acontecer aqui? Eu acabo tendo o englobamento dessa mitocôndria e formo o que eu chamo de autofagossomo. Esse autofagossomo se fusiona o lisossomo e eu tenho a digestão dessa organela. Quando eu, lisossomo, faço a digestão de uma organela minha, eu chamo esse fenômeno de autofagia. É uma outra atividade lisossomal. Tudo bem? A gente aqui consegue ver também o que? Uma heterofagia. Peguei aqui, fagocitei, fusionou o endossoma, né? Ou o fagossoma ao lisossomo. E aí eu comecei a, digerir.
E aí o colesterol livre, que era proveniente do LDL, eu comecei a disponibilizar no citosol. Tudo bem? Então aqui é mais um exemplo de heterofagia. Aqui eu tenho mais um exemplo de autofagia. Olha lá, ó. Eu tenho organelas, elas são englobadas, formei o autofagossomo, se fusiona esse autofagossomo a um lisossomo e eu começo a digestão dessa organela defeituosa. Tudo bem? Aqui, por exemplo, a gente tem um autofagossomo, né, que tem peroxissomo e mitocôndria. Fechou, galera? Tudo bem? E não se esqueça que, além disso, o lisossomo também consegue destruir a célula como um todo. Quando o lisossomo destrói a célula como um todo, eu chamo isso de autólise. Então eu tenho heterofagia, autofagia e autólise. As três vinculadas à digestão lisossomal. Só que de coisas diferentes. Uma é a célula como um todo, o outro é uma organela defeituosa, estou dando um exemplo, e o outro é algo que veio de fora da célula. Beleza? Bom, e uma coisa que é importante a gente entender também a nível desses conceitos é a endocitose e a exocitose. Começando primeiro pela endocitose. Quando eu falo em endocitose, eu tenho basicamente duas formas de englobar alguma coisa. Ou eu falo em pinocitose, que é uma endocitose de partículas líquidas e pequenas moléculas, e essa pinocitose é baseada basicamente por duas proteínas, a proteína caveolina e a proteína flotilina. E vale lembrar, galera, que na pinocitose eu tenho uma invaginação da membrana plasmática da célula. Beleza? Agora, um outro processo de endocitose é a fagocitose. E a fagocitose, galera, ela pode ser mediada por várias formas. Coloquei aqui como principalmente NF-kappa-beta e clatrina. Aqui, lembrando, mais uma vez, é um parecer geral. E aí, o que é a fagocitose? É o englobamento de grandes partículas. E, além disso, eu preciso evaginar a minha membrana, diferente da pinocitose que invagina. E essa evaginação ela é baseada na formação dos meus chamados pseudópodes. E o pseudópode, galera, ele é formado principalmente por alteração das minhas proteínas chamadas de actina. Tranquilo? Aqui tem um exemplo característico aí, ó, de uma celulinha fagocitária fagocitando duas hemácias. Beleza? Aqui, ó, um outro exemplo que a gente tem de fagocitose. Olha aqui, ó, o pseudópode formado e eu tô fagocitando a bactéria. E olha lá, ó, esse pseudópode ele é formado graças à alteração das proteínas chamadas de actina. Tranquilo? E por último, né, a gente tem que entender também como é que os caras saem, né? Eles entram por endocitose, saem por exocitose. E a exocitose, galera, é simplesmente uma vesícula de secreção se fusionando a membrana plasmática da célula e eu liberando o conteúdo por exocitose. Mas vale lembrar aqui que essa fusão, ela depende, galera, de duas proteínas. A V-SNER, que é encontrada na vesícula, e a T-SNER, que é encontrada na membrana plasmática da célula. Essas duas proteínas V-SNER e T-SNER precisam interagir para que eu tenha o processo de exocitose acontecendo, a fusão da vesícula secretora com a membrana plasmática da célula. E mais uma vez recordo a você que existem duas formas de secreção, duas vias de secreção, a via secretora constitutiva e a via secretora regulada. A via secretora constitutiva é aquela via que ocorre sempre, independente de estímulo ou não. E a via secretora regulada é aquela via que necessita de um sinal, como por exemplo um hormônio ou um neurotransmissor, para que eu tenha a secreção dessa substância. E mais uma vez lembro a vocês que tanto num caso quanto no outro, a secreção, né, a liberação do conteúdo está sendo via exocitose, fusão da vesícula com a membrana plasmática e liberando o seu conteúdo. E mais uma vez relembro que essa fusão necessita do V-SNER com o T-SNER. Duas proteínas, uma da vesícula, outra da membrana plasmática. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima videoaula.